aula de hoje vai ser operações com mercadorias. O que a gente tem visto até hoje nas nossas aulas são operações com serviços, né, prestação de serviços, mas ainda não havíamos envolvido as mercadorias nessas receitas. Então, a partir de hoje, começamos então a trabalhar com mercadorias, que é o caso das empresas comerciais. No semestre que vem, provavelmente vocês vão ver como que se trabalha com produtos, que é o caso das empresas industriais, com a disciplina de introdução a custos, certo? Bom, o resultado com mercadorias, ele vai ser a receita de vendas menos o custo das mercadorias vendidas. E o resultado líquido do período vai ser o resultado com mercadorias mais outras receitas menos outras despesas. Então, vocês vão vendo que a DRE ela vai ser complementada, né? Bom, o que é o resultado bruto com mercadorias? Então, pode-se elaborar uma demonstração de resultado de exercício de forma dedutível, tá? Então, tendo esses dados assim, vendas do ano, 150 mil, custo das mercadorias vendidas, 105 mil, despesas de salários, 15 mil, despesas diversas, 6 mil, como que ficaria a nossa DRE? Então, nós colocaríamos lá em cima a receita de vendas, como a gente colocava antes a receita de serviços, né? Agora é receita de vendas, 150 mil. E a novidade está aqui, né? Que nós vamos subtrair o custo das mercadorias vendidas, porque a mercadoria vendida ela precisou ser adquirida para depois ser vendida. Então, eu vou ter um custo dessas mercadorias que vai ser reduzido para então ter o resultado bruto com mercadorias. Então, observe, venda 150 mil menos o custo de 105 mil, eu vou ter um resultado bruto de 45 mil, que nós chamamos de lucro bruto, tá? E daí o restante da DRE é normal, né? Vou diminuir as despesas, aquelas que a gente já estava acostumado. Aqui, por exemplo, veio despesas de salários, 15 mil, despesas diversas, 6 mil. E daí, então, eu vou ter o resultado líquido do exercício, que vai ser o resultado bruto menos as despesas, eu tenho o resultado líquido, ou lucro líquido se positivo, certo? Bom, então vocês viram que foi abordado a respeito do custo das mercadorias vendidas, mas de que forma que ele foi apurado? De que maneira pode-se calcular o valor do custo das mercadorias? Então, basicamente, existem dois sistemas, o inventário periódico e o inventário permanente. O inventário periódico, o custo da mercadoria vendida é obtido pela diferença entre o total das mercadorias disponíveis para venda durante o período e o estoque final, apurado através de levantamento físico. Então, aqui é no caso quando não se tem o controle de estoque por operação. Então, o controle de estoque ele é feito apenas no final do mês, mediante a contagem, então, das mercadorias existentes na loja, por exemplo, certo? Então, esse seria o periódico. Eu espero terminar um período de um mês, por exemplo, ou de um ano, se a empresa for pequena, né? Também pode ser. Para fazer o levantamento, né? O inventário, que geralmente hoje não, né? Mas antigamente se via aquelas placas fechado para balanço, na verdade é fechado para inventário, que é o dia que se tira para fazer esse levantamento físico, né? A contagem física do estoque, certo? Então, o custo da mercadoria vendida, eu vou calcular ele pela diferença entre o total das mercadorias disponíveis para venda, ou seja, o estoque inicial, e o estoque final que foi contado, certo? Então, a diferença do que eu tinha para o que eu tenho, ele vai ser o custo, ok? No inventário permanente, bom, aqui eu já tenho o controle permanente de estoque. Então, no inventário permanente, o custo da mercadoria vendida é obtido por meio de um controle contínuo do estoque de mercadorias, dando baixa em cada venda e entrada a cada compra. Então, não há necessidade de eu fazer um levantamento físico para a contabilização.
a cada nota emitida, essa nota já vai alterando o meu estoque, certo? Que administrativamente é o mais comum hoje em dia. Porém, contabilmente, se não há uma importação desses dados, né, também não é tão comum assim. Mas é possível, né? Muitas vezes a empresa ela tem tanto o financeiro quanto a contabilidade junto, sendo realizada ao mesmo tempo. Então, nessas grandes empresas é observado esse controle permanente do inventário, tá? Então é tudo automático. No momento que sai uma nota fiscal de venda, já é dado baixa no estoque. Assim como quando dá entrada em uma nota fiscal de compra, já é dada entrada no meu estoque, certo? Bom, agora vamos para a contabilização. Oi, pode falar. Só uma dúvida. Voltando lá um pouco, se possível. Sim. Nesse? Sim, eu fiquei com dúvida referente ao custo da mercadoria vendida, que eu, tipo, eu fico pensando tipo, num objeto que tu vende, por exemplo, Uhum. Sim, pode. arroz, por exemplo, Tá. um produto. Uhum. E daí eu vou conseguir fazer o inventário permanente se eu pegar todo o estoque de arroz menos. Eu não Não, entendi essa o parte, pronto. permanente, o periódico é feita a contagem, tá? Então, no periódico, eu espero Uhum. terminar o período e eu vou fazer uma contagem física, tá? O custo da mercadoria vendida é obtido pela diferença entre o total das mercadorias disponíveis para venda, que é o estoque inicial, e o estoque final, que é o contado, tá? Esse é o periódico, certo? No permanente, o controle, Quando a ele é... gente fala de custo, é questão de valor. Como? Quando a gente fala de custo, a gente está falando de valor? Isso, de valor. Tá. Tá? Mais adiante eu vou colocar uns exemplos, eu acho que vai ficar mais claro. Então, o permanente, ele é um controle contínuo. Então, a cada nota emitida de venda, já é dado baixa no meu estoque, tá? Valor e quantidade, certo? Então, como que é calculado? Bom, na verdade, ele já é automático esse custo. Eu vou emitir um relatório e já vai aparecer o meu custo contabilizado, certo? Bom, agora vamos para a parte da contabilização do permanente, tá? Então, como que ocorre a contabilização do permanente? Eu vou ter um lançamento para compra, então eu vou debitar estoque de mercadorias e vou creditar fornecedores se for a prazo ou caixa se for à vista. Tá? Então, para aumentar a conta de estoque, que é lá do ativo, eu debito. Para aumentar uma conta do passivo, que é fornecedores, eu credito. Na venda eu vou ter dois lançamentos. Então, observe aqui, ó, que no momento que foi comprado, eu já estou alterando meu estoque, tá? Estou lá colocando o valor da compra da mercadoria direto no meu estoque de mercadorias. Na venda. Na venda eu vou ter dois lançamentos. Por quê? Porque eu vou lançar a receita. Então, cliente se for a prazo, uma venda a prazo, ou caixa se for uma venda à vista. E a receita com vendas pelo valor da venda de mercadoria. E vou fazer um segundo lançamento, que é para dar baixa no meu estoque. Então, eu credito mercadorias e debito o custo das mercadorias vendidas. Então, observe que aqui eu já estou contabilizando a cada venda o meu custo. Então, eu já tenho o valor do custo quando encerro o mês. Entendido? Como que ficam os sazonetes? Clientes lá que é do ativo, né, pelo aumento eu vou debitar. A receita com vendas, para aumentar, eu vou creditar. O outro lançamento,
eu vou ter um custo, que é uma despesa, né? Eu vou debitar, vai aumentar essa despesa, mas vai diminuir o meu resultado, tá? E a conta de estoque de mercadorias, que é uma conta do ativo, vai diminuir creditando. Agora um exemplo, acho que vai ficar mais claro para vocês. Bom, no sistema do inventário permanente, o controle do estoque de mercadorias pode ser simplificado com o uso de fichas de controle. Seu modelo varia de acordo com as necessidades de cada empresa. Então, digamos que a gente tenha essas 3 movimentações e um estoque inicial de mercadorias. Qual é a mercadoria aqui que está sendo utilizada? O ar-condicionado, tá? Então, digamos que lá no meu estoque inicial eu tenha 10 unidades compradas a R$1.000 cada uma. Então, eu vou ter um estoque inicial de R$10.000. Como que eu vou colocar na minha ficha de controle? Observe que a ficha de controle, ela tem o título, ficha de controle de estoque, qual a mercadoria, que é o ar-condicionado, né? No caso, a gente poderia ainda colocar quantos BTUs aqui, descrever direitinho, né? Mas para simplificar, vamos deixar só assim. Então, a mercadoria ar-condicionado, eu vou ter uma coluna com a data da movimentação, depois um conjunto de 3 colunas com a entrada, conjunto de 3 colunas com a saída e um conjunto de 3 colunas com o saldo, tá? A entrada ela vai ser dada pela quantidade, valor unitário total, saída, quantidade, valor unitário total, e o saldo, quantidade, valor unitário e total, ok? Bom, o saldo inicial, como que eu vou contabilizar? O saldo inicial vai aparecer lá no dia 1º de junho, tá? 10 unidades, R$1.000 cada unidade, um total de R$10.000. Aí no dia, observe que o saldo inicial eu coloquei direto lá no conjunto das 3 colunas referente a saldo. No dia 2 de junho, o que aconteceu? Uma venda. Essa venda eu vou registrar no conjunto das 3 colunas lá referentes à saída, ok? Deixa eu ver se entrou alguém. Então, no dia 2/6, vamos registrar então a venda de 6 unidades a um custo unitário de 1.000 pelo valor total de 6.000. Observe que a minha venda ela foi vendida por um valor maior que o custo, mas o valor que eu vou registrar na ficha de controle de estoque é o valor do custo, tá? Então, eu dou entrada pelo valor do custo e dou saída pelo custo. Então, saiu 6 unidades. Eu tinha 10, menos 6, eu vou ficar com 4 unidades. A um custo unitário de 1.000, 4 vezes 1.000, 4.000. Esse é o meu novo estoque, tá? Então, tinha 10, fiquei com 4.000. No dia 10 de junho, o que aconteceu? Uma compra. Então, eu vou dar entrada da compra de 4 unidades, tá? Comprei a R$1.000, o custo dela foi 1.000 também. 4 vezes 1.000, 4.000. Como que fica o meu saldo? Né? Observe que quando eu tenho uma compra, eu só registro aqui na entrada. Quando eu tenho uma venda, eu só registro na saída, tá? E no saldo eu vou fazer o registro de todas as movimentações. Então, tinha 10, comprei 6, fiquei com 4. Aliás, tinha 10, vendi 6, fiquei com 4. Comprei 4, fiquei com 8. 8 a R$1.000 cada unidade, 8.000, ok? No dia 23/6, vendi 6. Então, 8 menos 6, 2. Então, o meu saldo final é de 2 unidades a R$1.000 cada uma, dá um estoque final de R$2.000, ok? Qual que é o meu custo da mercadoria vendida? Bom, eu vou pegar aqui, no conjunto das 3 colunas de saída, o valor total, a soma é de 12.000. Então, esse aqui foi o meu custo da mercadoria vendida. Qual que é o meu estoque final?
esse aqui. Lá na coluna saldo, eu pego o valor final dele. Qual que é o meu estoque inicial? Aqui, primeira linha, eu tenho aqui o meu saldo inicial ou estoque inicial, ok? Tranquilo, pessoal? Se eu fosse montar agora uma DRE, como que eu faria? Pegaria as receitas de venda, 8.000 mais 8.500, vai dar 16.500, menos o custo da minha mercadoria vendida, que é 12.000, então 16.500 menos 12.000 vai dar 4.500, que é o meu lucro bruto. Entendido? Alguma dúvida? Posso seguir adiante? Bom, nós vimos, no caso, a contabilização... Entendi, prof. Tá, obrigada. Nós vimos, então, a contabilização de compras e vendas com o mesmo valor de custo, né? Tendo o mesmo custo unitário, R$1.000. Mas se esse custo unitário, que é o que geralmente acontece, modificar, como que eu vou dar saída, né? A entrada eu vou dar pelo valor que eu adquiri o produto, a mercadoria. Mas e a saída, como que vai ser? Eu vou pegar o valor da última compra? Eu vou pegar uma média das compras do período? Ou eu vou pegar o valor atual da mercadoria? Então, aqui a gente vai verificar os critérios de avaliação do estoque. Então, o primeiro critério que nós vamos ver é o critério do preço específico. Nesse critério do preço específico, é possível determinar o preço específico de cada unidade em estoque e pode-se dar baixa em cada venda por esse valor. Então, é o caso de que cada mercadoria vai ter um valor específico, tá? Geralmente isso ocorre com grandes mercadorias ou mercadorias feitas por encomenda. Então, com isso, no estoque final, seu valor será a soma de todos os custos específicos de cada unidade ainda existente, ok? Bom, aí depois, tirando o caso do preço específico, que é mais raro, né, e ocorre com mercadorias únicas, né, ou seja, que o custo vai sendo construído à medida que a mercadoria vai sendo produzida, ou que o custo vai sendo formado individualmente para cada cliente. No caso de eu ter produtos como, por exemplo, uma escultura, né, nunca vai sair igual, então nunca vai ter o mesmo custo. Cada escultura vai ter o seu custo, né, um produto personalizado. Tirando esse preço específico, o critério do preço específico, nós vamos ter 3 outros critérios que são concorrentes. Então, o primeiro desses 3 outros critérios é o PEPs. O que quer dizer o PEPs? PEPs ou FIFO. PEPs é a sigla em português para primeiro que entra é o primeiro que sai. FIFO é a sigla em inglês para first in, first out, tá? Então, PEPs ou FIFO, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, com base nesse critério, eu vou dar baixa na mercadoria vendida pelo custo da primeira mercadoria que foi adquirida, tá? Então, vamos para o exemplo. Então, digamos que eu tenho o meu estoque inicial composto por 30 unidades de carros novos, né, carros iguais, adquiridos por 40.000 cada um, num total de 1.200.000. Então, eu tenho essas movimentações posteriormente para registrar. Observe que eu tenho compras, né, e o valor de compra de cada uma, e tenho as vendas. Os valores de vendas nós não vamos utilizar na nossa ficha controle de estoque. O valor de venda é utilizado apenas para o cálculo da receita com vendas. Não é utilizado para o cálculo do custo, nem do estoque, tá? Então, nós vamos ter a seguinte ficha de controle de estoque. Aqui vocês vão observar que já
mudou um pouquinho o cabeçalho. Então, eu vou ter o nome da ficha, ficha de controle de estoque, o critério utilizado, que no caso foi o PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, e a mercadoria, automóveis novos. Tá? O restante ficou igual, uma coluna para data, 3 colunas para entrada, 3 colunas para saída e 3 colunas para o saldo. Primeira operação é o saldo inicial que nós vamos lançar. Então, o saldo inicial eram de 30 veículos, a um valor unitário de 40 mil cada um, 30 vezes 40, 1.200.000. Esse é o meu estoque inicial. Depois, foram adquiridos 10 veículos no dia 2 de setembro, a um custo unitário de 42 mil, 10 vezes 42 mil, 420 mil. Então, observe que agora, quando eu tenho custos diferentes, eu não posso somar coisas diferentes, tá? Então, eu vou utilizar uma linha para registrar o saldo anterior, porque agora o meu saldo é formado por 30 veículos de 40 mil e 10 veículos de 42 mil, tá? Assim que está formado o meu estoque. A saída. No dia 3 de setembro foram vendidos 3 veículos, tá? E agora vem a grande pergunta. Eu vou utilizar qual custo de saída para calcular? Porque eu não uso o preço de venda, eu uso o custo. Então, eu vou pegar 3 veículos dos 30, dos primeiros 30, ou dos últimos 10? Bom, qual é o critério? O critério é primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, eu vou pegar desse grupo aqui dos 30. Então, 30 menos 3 vai dar 27. Então, o meu estoque ficaram 27 de 40 mil. E os 10 de 42 eu não mexo, então só vou repetir aqui, ok? Foi dado saída, 3 de 40 mil, tá? Entendido? No dia 4 de setembro, foi Sim. vendido 28, mais 28 carros, tá? Bom, se eu vendi 28 carros, como que eu vou dar saída? Primeiro que entra, eu tenho lá 27. Então, não posso tirar 28 de 40 mil. Vou pegar esses 27 de 40 mil e vou dar baixa. E vou pegar mais uma unidade para completar a minha venda nesse conjunto aqui dos 42 mil. Então, eu vendi 28 carros, eu vou dar baixa 27 a 40 mil, que é o que eu tenho de saldo, e 1 a 42 mil, tá? Quanto que vai ficar o meu saldo? Vão restar 9 de 42 mil, porque os 27, os 40 mil foram zerados, ok? No dia 5, foram comprados 5, só que agora há 41 mil. Então, eu vou pegar os 9 que eu tinha a 42 mil, mais os 5 a 41 mil. Então, observe que eu vou usar duas linhas, porque eu tenho dois custos diferentes. Dia 6 de setembro, houve uma venda de 10 unidades. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Qual é o primeiro que está aparecendo aqui? 9 unidades de 42, então vou dar baixa dessas 9, mas a venda foi de 10, então eu tenho que tirar uma unidade desse conjunto de 5. Vai ficar só 4 unidades a 41 mil, que dá um total de 164 mil. Total da coluna aqui das vendas, das saídas, vai ser o meu CMV. E o meu estoque final está aqui na coluna do saldo total. Entendido? Ficou mais claro agora da onde que sai o custo da mercadoria vendida? Sim, prof. A tabela ajudou bastante. Ok, então. Então agora nós vamos para o outro critério. O outro critério ele é chamado de UEPS, que é a sigla em português para último que entra é o primeiro que sai, ou LIFO, que é a sigla em inglês para Last In, First Out. Então, com base nesse critério, o custo da mercadoria vai ser a baixa vai ser dada da seguinte forma:
o último que entrou é o primeiro que vai sair. Então, eu vou dar baixa pelo custo, pelo último custo, ok? Então, aqui novamente, é a mesma movimentação, os mesmos valores do exemplo anterior, só que agora o critério de avaliação é o EPS, tá? Então, no dia 1º de setembro, 30 veículos, 40 mil, 1.200.000. Foram comprados 10 veículos, 42.420. Até aqui tudo igual, tá? Quando é que muda? Quando eu vou dar saída, tá? A compra ela é igual porque o valor de compra não muda. O que muda é a forma de eu avaliar o meu custo de saída, o meu custo da mercadoria vendida, tá? Então, no dia 3, quando foi vendida 3 unidades, bom, eu vou pegar das 30 ou das 10? Agora eu vou pegar das 10, porque foi a última que entrou no meu estoque. Então, as 30 eu vou repetir, 30 a 40 mil, e desse conjunto das 10 eu vou fazer 10 menos 3, 7, que é o que vai ficar no meu estoque, a 42 mil, certo? 3 vezes 42, 126. Depois, a próxima venda. Foram vendidos 28 veículos. Eu vou pegar esses 28 da onde? Bom, agora eu vou pegar sempre do último que eu tenho em estoque. Então, vou retirar primeiro 7, tá? Mas a venda foi de 28. 28 menos 7, eu ainda tenho que dar baixa em 21 unidades. Aí, essas 21 unidades eu vou pegar desse conjunto aqui, que custou 40 mil. Então, observe que agora, na segunda venda, é que eu vou mexer no meu estoque inicial, tá? Até então, eu estava repetindo. Então, restou dos 30 que eu tinha no meu estoque inicial lá, restou 9 a 40 mil. No dia 5 de setembro, mais uma compra de 5 unidades no valor de 41 mil. Então, eu tinha 9 a 40 e agora eu comprei 5 a 41. No dia 6, quando eu for vender 10 unidades, eu vou pegar sempre o custo das últimas unidades que entraram no meu estoque, que foram a 41 mil. Então, vou zerar essas 5 aqui que eu acabei de comprar e vou pegar mais 5 que ainda é remanescente lá do meu estoque final, a 40 mil, certo? Então, ficou, tiro 5 daqui, tiro 5 dali, ficou 4 a 40 mil. Meu estoque final foi de 160, o custo da mercadoria vendida deu 1.665, ok? Agora o terceiro deles, que é a média ponderada móvel. Então, para evitar o controle de preços por lotes e para fugir aos extremos, existe a possibilidade de se dar como o custo, o valor médio das compras. O valor médio de cada unidade em estoque altera-se pela compra de outras unidades por um preço diferente. Então, o que nós vamos ter aqui? Ficha de controle de estoque, a mesma movimentação ainda, só que agora o critério é MPM, né? Que é a média ponderada móvel. Então, vamos ter o mesmo saldo inicial do estoque, né? 30 unidades a 40 mil, 1.200.000. A compra até aqui não muda nada, né? Aliás, agora vai mudar sim, porque agora eu não vou utilizar duas linhas para registrar aqui o meu saldo final. Como que eu vou fazer isso? Eu vou somar saldo inicial com a quantidade comprada. Então, 30 mais 10, eu vou ter 40 unidades. Aí vou pular essa coluna aqui do valor unitário e vou para a coluna do total. 1.200.000 mais 420 mil vai dar 1.620.000. Aqui, ó, esse cálculo aqui que eu estou fazendo, tá? Para encontrar o valor unitário, eu vou pegar o valor total e vou dividir pela quantidade de mercadorias, quantidade de veículos, automóveis novos, no caso.
Então, 1.620.000 divididos por 40 vai dar um custo médio de 40.500, certo? Então, na hora de fazer a saída, lá no dia 13 de setembro, eu vou dar baixa de 3 unidades. Aqui o custo unitário, vou pegar a média da linha anterior. Só repasse 40.500 para cá. 3 vezes 40.500, 121.500. E daí calculo normalmente. 40 menos 3, 37, a 40.500 vai dar 1.498.500, ok? No dia 4, a venda de 28 também não alterou a média. Observe que agora a média ela vai alterar só quando houver uma nova compra, tá? Então ela permanece a mesma. Aí lá no dia 5 de setembro, aí teve uma nova compra de 5 unidades a R$41.000. Então eu vou pegar as 9 unidades anteriores, vou somar com as 5, vai dar 14. Vou pegar o total anterior, 364.500, mais 205, vai dar 569.500. E daí eu faço a média, 569.500 divididos por 14, eu tenho um valor unitário médio de 40.678, tá? Então, esse valor médio é que eu vou utilizar nas próximas saídas. Então, na próxima saída do dia 6 de setembro, 10 unidades a 40.678, 406.780, restando 4 unidades no estoque final, ok? As diferenças entre os métodos, né? Então, pegando agora os valores de venda. Então, agora que eu vou pegar os valores de venda. Então, antes eu não utilizei esses valores, tá? Agora eu vou pegar para fazer uma comparação. Foram 3 vendas. No dia 3, 3 unidades. No dia 4, 28. E no dia 6, 10 unidades. Por esses valores aqui de venda e esses totais, dando 1.890.000. Por que eu estou pegando o valor das vendas? Porque eu vou calcular a minha DRE para fazer a comparação dos resultados. Então, observe que o valor da venda é o mesmo, tá? Ele não mudou de acordo com o critério utilizado para avaliar o estoque, porque o critério ele vai influenciar apenas no custo da mercadoria vendida. Então, observe que lá no PEPs eu tive 1.661.000 de custo. Foi um custo menor. No EPS eu tive 1.665.000 de custo. Foi um custo maior, ok? Na média ponderada móvel, foi 1.662.280, então um custo intermediário, tá? Claro que esse custo ele afeta diretamente o resultado. Então, no PEPS, se eu tive um custo menor, o meu resultado vai ser maior. No EPS, se eu tive um custo maior, o meu resultado vai ser menor. E na média, meu resultado vai ser intermediário, né? Entre os dois, entre o resultado do PEPs e do EPS, tá? Da mesma forma, o meu estoque final no PEPs, ele vai ser maior. E o meu estoque final no EPS vai ser menor. Assim como da média ponderada vai ser intermediário, ok? Por que ocorre isso? Bom, se eu tiro os primeiros que entraram no meu estoque e permanecem os últimos que entraram, o meu estoque ele vai ter um valor maior, porque os seus valores estão mais atualizados. O contrário ocorre no EPS, que eu vou ter um valor desatualizado, porque eu já dei saída pelos últimos valores, né, que geralmente são maiores, ok? E daí vamos para algumas críticas. Quais são as críticas desses critérios? Em relação ao preço específico, né, existe a necessidade de se levar em conta a desvalorização da moeda, né? Às vezes, para ser formado o preço específico, ele vai demorar muito tempo e com isso pode ocorrer a desvalorização da moeda. Por exemplo, a construção de uma unidade imobiliária.
até ficar pronta, pode haver uma desvalorização da moeda e, consequente, uma subavaliação do meu custo. O PEPs, no caso da inflação, o resultado será maior que o real e no caso da deflação será menor que o real. E no EPS, o valor do estoque final estará sendo baseado nos valores mais antigos. Então, cada um desses critérios de avaliação, ele tem as suas críticas, né? O que tem menos críticas vai ser o critério do custo médio. Bom, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas e com a Convenção do Conservadorismo, que é estabelecida pelo Conselho Federal de Contabilidade, o estoque deverá ser sempre registrado pelo menor valor entre o custo ou o mercado, tá? Por que isso? Porque a contabilidade ela é conservadora, então nunca antecipa lucros, mas antecipa possíveis prejuízos, né? A contabilidade ela é pessimista, conservadora. Ok? Então, qual que é a importância da exatidão nos inventários? A precisão do balanço patrimonial e da demonstração de resultado depende dos inventários, né? Nós vimos que se eu tenho um inventário com valor menor, né? Então, isso vai influenciar no meu custo da mercadoria vendida, que vai ser maior. Se o meu custo é maior, o lucro é menor. Então, a gente tem que ter sempre a visualização da DRE na nossa cabeça, tá? Para poder fazer esse raciocínio. Então, se o inventário final é superestimado, o lucro líquido será superestimado. Se o inventário final é subestimado, o lucro líquido será subestimado. Agora, se o inventário inicial é superestimado, o lucro líquido será subestimado. Se o inventário inicial é subestimado, o lucro líquido será superestimado. Algumas considerações iniciais. Então, por exemplo, a inclusão de mercadorias no inventário deve basear-se no critério da propriedade e não no da posse. Para mercadorias em trânsito, as condições contratuais, o momento da liberação e despachos devem ser analisadas. Operação de consignação. O consignante mantém a propriedade da mercadoria até que o consignatário a venda. Então, se eu tenho as mercadorias no meu inventário, eu preciso me basear sempre no critério da propriedade. Eu tenho que ter um documento que comprove que aquela mercadoria está no meu estoque. Se a mercadoria está no meu estoque, porque mas ela já foi vendida, então ela não é mais da minha empresa. Ela já foi vendida, mesmo que o cliente ainda não tenha retirado, tá? Isso é o que quer dizer basear-se no critério da propriedade e não da posse da mercadoria. A propriedade é quando a mercadoria é legitimamente minha. E a posse é quando a mercadoria está em minha posse. Ok? Só alguns detalhes. E daí nós podemos ir, então, para o inventário periódico. Tudo isso que nós vimos até agora, PEPs, WEPs, custo médio, é referente ao inventário permanente. Agora nós vamos ver o inventário periódico. Inventário periódico é aquele que a gente não faz o controle permanente, lógico, né? Então a gente não faz o controle a cada venda. Nós vamos fazer os lançamentos apenas no final do período. Então, como que eu faço esses lançamentos no final do período? O meu custo eu vou fazer através de fórmulas, né? E, claro, racionetes e diário. Meu custo das mercadorias vendidas, ele é igual ao total das mercadorias disponíveis para venda, menos meu estoque final, tá? O que é o total das mercadorias disponíveis para venda? É o meu estoque inicial mais o que eu comprei, ok? Porque as compras eu tenho um registro, que eu não tenho é o custo da mercadoria que foi vendida. Como que fica a contabilização do inventário periódico, então? Custo da mercadoria vendida, estoque inicial mais as compras menos o estoque final.
E o resultado com mercadorias são as vendas menos o custo da mercadoria vendida. Com essas duas fórmulas, vocês podem resolver vários problemas contábeis, tá? De inventário periódico. Então, como que fica o lançamento? O estoque inicial no primeiro dia do período, 67 mil. Tá ali o estoque inicial, estoque de mercadorias, saldo inicial, 67 mil. Quando é feita uma compra, aí eu faço um lançamento na conta de compras, aqui, e não na conta de estoque de mercadorias. Observe que no permanente eu já vou ajustando o meu estoque de mercadorias. Aqui não. No periódico eu vou lançando as compras em uma conta transitória de compras, tá? Quando a venda é efetuada, eu faço o lançamento normal, clientes a receita de vendas, né? Mas eu não faço aquele segundo lançamento para baixar do meu estoque, diferente lá do permanente, que eu já vou dando saída no meu estoque. Aqui não, aqui eu não faço essa saída. Então fica aqui, lá no meu estoque de mercadorias, o meu estoque inicial, 67 mil, quanto que eu comprei, 123 mil, e as minhas vendas, 98 mil, certo? Bom, como que eu vou calcular o custo da minha mercadoria vendida? Pela fórmula, tá? Então, eu vou abrir um razonete, custo da mercadoria vendida, e vou transferir os saldos das contas de mercadoria e da conta de compras para o custo da mercadoria vendida. Então, primeira coisa, eu zero estoque de mercadorias, zero compras, tá? Transferir esses dois saldos para a conta do CMV, ok? Bom, e daí eu tenho que o meu estoque final foi apurado em 105 mil. Bom, então tá. Então agora, com o depósito desse valor, eu vou lançar a débito do meu estoque, atualizando o saldo para 105 mil, e a crédito do CMV. Então, o que restou aqui foi um custo de mercadoria vendida de 85. Total das vendas foi 98, certo?